Nesse módulo, nós falaremos sobre prompt, que vai ser um dos assuntos que a gente mais vai precisar ter cuidado na hora de elaborar os nossos robôs. Quero reforçar uma mensagem que aqui vai ser o tema principal, a mensagem principal desse módulo, que é: não existe a forma certa, não existe uma única forma, existe a melhor forma para vocês. O prompt, diferentemente dos outros nós do nosso robô, que são nós específicos, nós realmente programado, o prompt ele vai variar muito. Eu já tive resultados alterando apenas uma frase dentro do meu prompt do sistema, por exemplo, que vocês vão entender o que alterou quase que o meu resultado inteiro. Então o prompt ele é literalmente uma comunicação. Vocês precisam ser bons em comunicação. E vocês já devem ter tido a experiência de estar falando com alguma LLM, como por exemplo o ChatGPT, solicitar alguma coisa para ele e ele te dá uma resposta totalmente nada a ver. Isso não é culpa necessariamente do ChatGPT, é a forma com que você se expressou, você solicitou para ele. E permita-me fazer uma comparação rápida para você entender sobre o que eu estou querendo te dizer. Digamos que você contratou uma secretária para atender o telefone, para receber os seus clientes e auxiliá-los com determinada função. Porém, você entregou o telefone na mão dela, botou ela atrás de um balcão e não deu mais nenhuma instrução. Você falou apenas: atenda esses clientes da melhor forma possível. E você não explicou sobre o que você vende, como ela deve se comunicar, você não deu nenhuma instrução para ela. Ela vai conseguir atender os clientes, porém com uma baixíssima eficiência, visto que ela não tem conhecimento algum da tua empresa, da tua solicitação, do teu produto, de nada. E é a mesma coisa quando a gente tenta pedir algo para o GPT e não explica nada para ele, não dá absolutamente nenhum contexto. Ele também não vai conseguir extrair, não vai conseguir nos dar uma resposta tão agradável, visto que a gente não explicou nada para ele. Funciona mais ou menos na mesma analogia. Então o ChatGPT, caso ele te dê uma resposta que não é satisfatória, ou até mesmo os próprios robôs de vocês, caso eles não deem uma resposta satisfatória, muito provavelmente é porque você não explicou o contexto suficiente, seja no prompt do sistema ou seja no input realmente que vocês vão dar para dentro desse agente ou para dentro desse GPT, dessa LLM. A gente está em uma era onde a gente não precisa mais falar com linguagens de programação com o computador. Hoje a gente pode usar linguagem natural, afinal, LLM. Lembra do vídeo anterior? Large Language Model. Então a gente não precisa mais escrever em 0 e 1s para se comunicar com o computador. A gente não precisa mais escrever em Python para conseguir realmente se comunicar com a máquina. Agora a gente está na fase, na transição de usar somente linguagens naturais, como português, inglês, espanhol e assim por diante, para conseguir solicitar resultados para essa máquina, né? Fazer pedidos para essa máquina. Não precisamos mais saber de fato uma linguagem de programação profunda, embora é óbvio que seja interessante. Então, mais uma vez, assim como qualquer ser humano, quanto mais contexto, quanto mais explicação você der a ele, melhor ele vai ficar. Vamos voltar no exemplo da secretária. Se essa secretária tiver 5 anos de casa, ela vai atender infinitamente melhor o meu cliente do que uma secretária júnior que eu coloquei hoje, virei as costas e não dei mais instrução alguma. Ela não vai conseguir me dar um resultado tão agradável, visto que ela não tem conhecimento sobre a minha empresa ou produto. Fica com essa metáfora na cabeça. Então, a partir de agora, todo prompt que a gente for escrever ou todo input que a gente for escrever lá para dentro do GPT ou dentro dos nossos agentes, a gente vai adotar essa premissa, essa metáfora de que a gente está explicando para uma secretária que foi acabada de ser contratada, acabou de entrar na empresa. Então a gente precisa explicar para ela exatamente como a gente precisa. Precisa ser algo realmente mastigado. Não adianta eu chegar lá, colocar 2, 3 palavras e é isso aí, esperar o melhor resultado possível. Então nesse módulo eu vou te mostrar algumas espécies de prompt e alguns modelos de como a gente pode criar esse prompt. Vou mostrar principalmente 3 grandes formatos de prompt onde a gente vai elaborar um pouco mais. E além disso, eu vou comentar sobre alguns outros que também são interessantes se vocês conhecerem. Todos os materiais sobre como usar esses prompts, aonde eu busquei esse conhecimento técnico, vão estar na descrição, na legenda de cada aula dessa. Eu utilizo os materiais de faculdade, então caso sejam materiais um pouco hards para vocês, caso seja difícil vocês interpretarem por aqueles materiais, vocês podem, quem sabe, buscar algo um pouco mais simplificado depois na internet. Combinado?